Meu nome é Sandra Falcão, sou coordenadora atual do PERC e há alguns anos tenho participado das atividades do PERC como colaboradora. Sou cardiologista formada pela Universidade Federal do Ceará, fiz a residência em cardiologia no INCOR e tenho muito prazer em trabalhar atualmente como professora da Universidade Federal do Ceará e ter a oportunidade de estar junto, nesses últimos anos, coordenando as atividades do projeto de extensão que é o PERC. Bom, eu vi o PERC surgir quando eu era ainda estudante e quando eu voltei da residência, eu já voltei como instrutora de ACLS e BLS e pude trabalhar junto com os grupos antigos que já foram de ex-membros do PERC em projetos junto ao PERC de aulas de reanimação, de projetos de treinamento e capacitação de profissionais e alunos. Então, o PERC para mim é uma continuidade de atividade de ensino em reanimação que já há muito tempo eu faço, que gosto de fazer e que acredito que é capaz de mudar o cenário de urgência e emergência que a gente vive. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Virna, sou médica, pediatra, me formei na UFC em 2001 e tenho no coração o projeto PERC, que desde o início estive presente nele, né, e ainda continuo. O PERC PED, ele representa uma realização de um sonho, né, que desde lá do início, quando a gente começou com o PERC de uma forma mais global, né, digamos assim, abrangendo o adulto e também já tendo essa visão para a criança de uma certa forma, foi caminhando a cada ano e eu fiquei observando, acompanhando por um período. Tive alguns residentes que foram do PERC, também como por exemplo Alexandre Minar, né, um grande amigo, e seguindo aí nesse caminho de acompanhamento dessa evolução do PERC. E aí, quando eu pude realizar esse sonho também, que é ser professora da universidade, né, surgiu a oportunidade do concurso, eu entrei no concurso, então a primeira ideia foi, vamos fazer o PERC PED, porque aí é trazendo esses cuidados que o PERC já faz para criança, né, na visão da criança. Então, instruindo a comunidade, instruindo as escolas, os locais que abrangem essa população infantil e a gente podendo trazer cada vez mais conhecimento para eles. Então, realmente é a realização de um sonho. Eu sou Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, né, Cabeto, sou professor da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Medicina Clínica, sou cardiologista, né, e tenho formação na Universidade de São Paulo, na USP. Né. Eu tenho uma história com o PERC, né, eu já coordenei o PERC, né, antes de eu me licenciar para ser secretário de Saúde do Estado do Ceará. E conheci muito do trabalho e da importância que o PERC tem para a questão da formação, né, dos alunos dentro da universidade, por ser um curso de extensão. Ele tem uma importância muito grande na questão do ensino como um todo, faz parte do papel da universidade e das atividades práticas, né, no que se refere ao treinamento. Como nós já vimos realizar-se em profissionais de saúde, com a população leiga, com treinamento para bombeiros, entre outros, que precisam sim conhecer a questão do suporte básico de vida. Gostaria de falar um pouco sobre o PERC, o Programa de Reanimação Cardiopulmonar, fundado em 1996, então já tem um bom tempo, fundado inicialmente na época em que eu ainda fazia faculdade nessa mesma instituição, a Universidade Federal do Ceará. E tive depois o prazer de participar da orientação e da co-orientação do programa, desse programa de extensão da Universidade Federal do Ceará. Fico muito feliz, primeiro, de ser um programa que mantém a sua qualidade, a sua grande atuação junto à comunidade e trazendo um benefício enorme para a população.
Muito bem. O PERC representa esse entusiasmo, né, muito importante desse grupo jovem, talentoso, que há muitos anos nos cativou, num tema que é muito interessante, que é a reanimação e também a questão da emergência, né, do cuidado do doente grave. E essa atividade, tanto assistencial como educacional, através de todas essas atividades que o PERC faz, representa muito para mim, porque a gente se envolve, é muito estimulante e sempre, cada geração é uma descoberta de novos talentos. E o PERC entrou na minha vida na época que eu passei para o segundo semestre e a gente tinha um programa na UFC chamado Programa Recém-Ingresso. E aí nesse programa eu acabei escolhendo o programa de primeiros socorros do PERC para poder fazer. Aí foi quando eu conheci o projeto, me apaixonei e aí fiz a seleção para entrar logo no S0 ainda. E aí estamos no PERC até hoje. A gente já conhece aí o PERC de muito tempo. O projeto é um projeto que é até contemporâneo à minha formação na faculdade. Eu conheci os primeiros integrantes aí do PERC e é um projeto que se mostrou muito positivo e que já vem há 25 anos aí, né? E ajudando a divulgar o conhecimento aí em ressuscitação cardiopulmonar para toda a sociedade e até para dentro da própria formação do curso, ajudando colegas a melhorar o atendimento da parada cardíaca. O PERC, desde que eu entrei na faculdade, foi o projeto que mais me atraiu, né? Eu tentei uma primeira vez em 2010, não consegui a seleção, tentei novamente na outra seleção em 2011. E o PERC me impulsionou muitas coisas, tanto me proporcionou muita experiência de estágio, desenvoltura pessoal para dar aulas, enfim, e além da formação como um todo, né? Esse treinamento nessa área de reanimação de emergência que a gente acabou tendo muito contato. Eu, desde que eu entrei na faculdade, sabia que eu queria o PERC devido ao contato já de lembrar de quando eu já era membro e tal. Então, desde o começo, eu sempre me identifiquei com o projeto. Entrei em 2017 e foram experiências incríveis os anos que eu passei dentro do projeto. Desenvolvi muito a questão da organização, da proatividade, da respeito à hierarquia, que eu acho que é uma coisa que você desenvolve muito no projeto e que são coisas que você leva para a vida mesmo, assim, não tem como mensurar a importância disso. Bom, a gente vive um momento constante de desafios nos cenários de emergência, onde as atividades precisam ser rápidas e as decisões precisam ser precisas. Quanto mais treinamento e mais pessoas treinadas na área, maior a chance dos pacientes sobreviverem. Então, quanto mais a gente tiver de pessoas capacitadas, treinadas, maior a chance dos nossos pacientes atingirem sucesso na sua reanimação e na sobrevivência. Então, a gente ter atividades que capacitem não apenas os profissionais de saúde, mas também a comunidade, os cenários de educação, é de essencial importância para aumentar a chance de sobrevida, principalmente nas situações de maior estresse. A gente sabe que a principal causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares e a morte, a maioria das vezes, ocorre fora de casa, quando o paciente tem um colapso súbito, tem uma parada cardiorrespiratória em casa. E para que a gente crie condições de o paciente sobreviver, a gente precisa fazer reanimação cardiorrespiratória. Então, idealmente, numa situação ideal, no mundo ideal, todas as pessoas devem saber fazer essas manobras. E o PERC faz esse trabalho nobre de treinar tanto profissionais de saúde quanto leigos. Eu lembro que uma das situações mais marcantes na minha época foi fazer treinamento de suporte básico de vida para a escola de surdos e mudos, né? que foi até reportagem e tudo, e a gente ensinou noções básicas de reanimação cardiorrespiratória para as pessoas que têm essa deficiência na escola de surdos. Acredito que a educação em reanimação cardiorrespiratória é um tema fundamental.
é algo que deveria ser ensinado desde a escola básica, mas infelizmente aqui no nosso país não é a realidade, e é por isso que o PERC existe. Essa é a nossa missão, de ensinar a salvar vidas, independente de quem seja, acredito que seja muito nobre, e acredito que tem um impacto muito importante, porque essas medidas, apesar de simples, mudam a perspectiva daquele paciente, daquela vítima. E isso, durante os 25 anos do PERC, foi a nossa maior missão. Pronto, então, emergências pediátricas, assim, são situações que acontecem com tanto de frequência, né? Crianças, a gente até diz assim, criança tira a visão das pessoas, né? De repente ela tá fazendo uma coisa, daqui a pouco ela tá fazendo outra coisa, e em poucos segundos ela já às vezes se coloca num risco. Então, assim, a grande importância de a gente capacitar cada vez mais pessoas nessa função de observar, de salvar, de atender crianças de uma forma inicial é a prevenção, é exatamente a gente prevenir danos maiores para aquela criança que está ali, às vezes se submete a uma situação que pode sofrer algum dano que está sujeito. Quando a gente faz essa prevenção através do conhecimento da população de uma forma geral, então a gente consegue trazer para essa população, trazer para as pessoas essa informação, né? E o PERC-PED tem essa característica de trazer com, digamos assim, com esse aprimoramento em relação ao conhecimento dessa área, né? Trazendo detalhamento em relação a diversas situações como afogamento, queimaduras, choque elétricos, né? Então, assim, situações de reanimação neonatal, reanimação da criança maior. Então, são pontos que eu considero básicos, né, para qualquer pessoa saber e que é de fundamental importância exatamente nesse ponto da gente prevenir danos maiores nas crianças que estão ainda nas suas fases iniciais de vida. A criança, ela não é um adulto em miniatura, como a gente costuma falar. Não é dividir a ampola ou o comprimido na metade e botar a dose na veia da criança ou na barriga da criança. A gente sabe que tem uma visão diferente, uma visão clínica diferente e uma visão terapêutica também. Coisas que a gente não precisa de medicamento, muitas vezes, para você conseguir ter uma resposta clínica da criança. Às vezes você consegue sedar a criança com um invólucro, com uma manta, com um próprio carinho. Isso é diferente a visão que você pode ter. Então, eu acho que é brilhante essa ideia do PERC de focar sua formação em emergências pediátricas. Fiquei muito satisfeito e espero que esse projeto tenha longa vida, porque público ele tem, e certamente as crianças do Brasil. Existe uma postura que a gente brinca um pouco lá no PERC, que a gente tem o PERC Way of Life. Então, existe um estatuto, né, no PERC, e algumas pessoas brincam dizendo que o estatuto é muito duro, mas é o estatuto que segura o projeto. O PERC é o projeto mais antigo da Universidade de Extensão, são 25 anos. E uma das coisas que mantém esse projeto unido é o estatuto do PERC, que é esse, a gente fica de brincadeira, né, que é o PERC Way of Life. Então, a gente não se atrasa, a gente não falta, a gente não dá cano, a gente honra o nosso projeto, os nossos pacientes, a gente trabalha unido, a gente honra a amizade, a gente cuida uns dos outros. Quando alguém está triste, a gente levanta, alguém está com um problema, a gente ajuda. Não existe não, o não a gente já tem, então a gente sempre busca, a gente sempre vai atrás. O PERC começou há 25 anos só com uma pasta, hoje em dia temos manequins, tivemos a ajuda de várias pessoas, conhecemos vários médicos maravilhosos. Então esse é o nosso estilo de vida, esse é o nosso PERC Way of Life, é isso que a gente acaba recebendo do PERC durante a nossa formação: honra, trabalho, vontade de cuidar do paciente e de, sobretudo, de sermos pessoas sérias, de sermos pessoas honradas. Esse é o PERC Way of Life. Aqui na minha formação, hoje, quando vocês vieram falar comigo em relação a essa entrevista, né, eu fiquei lembrando de tantas coisas que o PERC me proporcionou. Foi realmente foi o primeiro projeto que eu participei, né, o primeiro, digamos assim, não existia liga ainda na faculdade, né, só tínhamos a monitoria e
era bem restrito, né? O PET era bem restrito, então a gente teve essa oportunidade inicial e o PERC, lá naquele começo, né? Foi de grande importância, porque realmente foram muitas experimentações, viagens. A gente fez viagem de ônibus, eu estava exatamente lembrando dessa viagem em Guaramiranga. A gente chegou lá, foi fazer avaliação de diversas pessoas na cidade, né? Chegou investigando a cidade e a gente pegou uma senhora com crise hipertensiva. A PA dela estava quase 300, 280 e a gente não sabia o que fazer, e aí foi levar a senhora na emergência. Então, assim, situações que a gente ainda não tinha aquele preparo, né? Mas que foi de grande relevância para nosso amadurecimento, questões organizacionais, porque também o PERC tem muito isso, né? Organizar congresso, organizar livro, organizar evento, fazer a interface com a população, conversar com públicos diversos. Então, assim, é algo que realmente expande muito a experiência de ser humano, de aluno, de indivíduo que vai auxiliar a sociedade. Eu acho que do PERC, o que a gente sai com a maior sensação é de que a família realmente vira uma família. De tanto que a gente, às vezes, sofre juntos também, porque não são só mares de rosas, obviamente, a gente, de tanto sofrer junto, às vezes, em algumas coisas do PERC, passar os perrengues que a gente passa no dia a dia, reunião de planejamento, reunião para programar extensão, para programar congresso, simpósio, a gente acaba formando laços muito fortes. E isso realmente são coisas que duram para a vida toda, esses laços. Eu acredito que o PERC contribuiu muito no meu crescimento pessoal, não apenas técnico. Então, eu aprendi a lidar com dificuldades do dia a dia, a saber como conversar com médicos, professores, coisas que talvez eu não fosse exposto sem estar dentro do projeto. E isso, com certeza, reflete o impacto, não só como um profissional que eu serei, mas como a pessoa, Gabriel Coelho, que eu me tornei. Então, é incrível que o PERC já tenha 25 anos, porque ao longo desses anos, várias gerações a gente conviveu e sempre admira toda essa dedicação, esse estudo, essa alegria que é o PERC, né? Então, acredito que vamos ter sim mais 25 anos, porque a cada geração esse estímulo novo de recomeçar e de se estudar e de se planejar e de realizar esses eventos a bem da reanimação. Então, eu acredito que a cada geração que nós percebemos, é sempre um grande prazer, um grande estímulo encontrar sempre alunos muito dedicados, talentosos e muito alegres, né? O PERC também é um local em que você se sente bem. Bom, esse ano o PERC comemora 25 anos desde o início de suas atividades e, como coordenadora, eu acredito que o grupo tem crescido muito, principalmente nos últimos anos, expandido os horizontes na formação, na educação, na pesquisa, participando de atividades acadêmicas, mas sempre com foco no cuidado de formação e extensão, que é o cerne do PERC. Então, eu acredito que nos próximos anos o PERC vai manter o seu cerne, manter a sua vocação, mas vai se expandir cada vez mais como participante e atuante na área de formação, educação e também no cuidado e na produção acadêmica. Então, eu espero que os próximos membros deem continuidade e ampliem os horizontes e que estejam sempre engajados, como os membros anteriores e como os membros atuais. Parabéns! E com esse marco de 25 anos do PERC, fico na expectativa que ele continue a crescer, a evoluir, a educar e a disseminar esse conhecimento da reanimação, tanto para leigos quanto para profissionais de saúde. E com isso, nós consigamos um atendimento adequado durante uma parada e em outras emergências. E fico aqui na esperança que venham pelo menos mais 25 anos de PERC.